Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Primeiramente, quero agradecer a esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, por ter participado este ano, realizando tarefas como palestras, que me levam ao estudo e aprendizado, e mais ainda, pela confiança depositada em mim. Gratidão ao meu mentor espiritual e a Jesus pelo seu amparo permanente em minha vida. Mais um ano chegando ao seu final e estamos novamente diante do Natal. Festividade que comemora o nascimento de Jesus Cristo em nosso planeta Terra. E como acontece geralmente no período que antecede às festas natalinas, já existem grandes movimentações quanto aos preparativos, que incluem a compra de presentes, dos enfeites, comidas, bebidas. Isso tudo conforme as tradições e a condição financeira de cada um. São organizadas reuniões familiares nas escolas, nos empregos e em tantos outros lugares, para se combinar brincadeiras como amigo oculto, almoços, jantares. As crianças, estimuladas por nós, correm a escrever suas cartinhas para o Papai Noel, e assim por diante. E tudo com a finalidade das comemorações do final de ano. Também aproveitamos para fazermos um balanço do ano que termina e de como aproveitamos o nosso tempo. Geralmente chegamos à conclusão de que não fizemos quase nada do que planejamos ou do que poderíamos termos feito, tanto em termos materiais como espirituais em todos os sentidos. No livro Fonte de Paz, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. E continua mais adiante. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa frente. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Assim, o espírito natalino nos contagia e começamos a fazer planos para o próximo ano, que esperamos que será diferente. Mas, no entanto, devemos nos perguntar se será esse o verdadeiro espírito do Natal com Jesus. Qual, de fato, o significado do Natal para aquele que assimilou a luz do Evangelho pelas portas da doutrina consoladora, o Espiritismo, codificada por Allan Kardec? Primeiro, Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o enviado de Deus para propagar junto à humanidade o código de luz e de amor, o Evangelho. Acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando nesse momento, que esse é um entendimento geral, que todos comemoram o nascimento de Jesus no Natal, certo? Mas será mesmo? Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão àqueles que têm olhos de ver, pois emana do espírito imortal e não da matéria transitória. Começando a sua vida entre pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade.
Relembrando a vida de Jesus e suas atitudes quando aqui esteve entre nós, percebemos que esta foi simples e humilde, tendo como maior exemplo dessa humildade as próprias condições de seu nascimento, que ocorreu numa estrebaria, onde teve o seu corpinho envolvido em panos simples e colocado numa manjedoura, que era uma estrutura feita de madeira, em que se depositava o alimento dado aos animais, conhecido também com o nome de coxo. Jesus ficou ali deitado num monte de feno, que foi colocado nesse local onde os animais se alimentavam. Cresceu humilde, tornando-se aprendiz de carpintaria, como seu pai José, com o qual supria as necessidades de sustento e subsistência de sua família. Conviveu com gente simples do caminho, e quando iniciava sua missão de levar à humanidade sua mensagem de amor e perdão, não abriu mão de convocar pescadores humildes e ignorantes para seus discípulos, bem como aqueles que viviam em padrões não aceitos à época, sendo considerados como a escória, como o publicano Mateus. E foi nesses corações simples que Jesus iniciou o seu trabalho de construção do reino de Deus na terra, distante do luxo, da ponta dos amplos salões da nobreza, do poder da época. Não havia a beleza nem o glamour das árvores de Natal bem decoradas, nem das comidas e bebidas que tradicionalmente se encontram nas ceias natalinas. Todos esses símbolos, adereços, presentes, surgiram ao longo dos séculos, nos quais os homens entenderam homenagear Jesus, que trazia a mensagem de paz e amor diretamente de Deus, nosso Pai, para todos nós. Assim, com o passar do tempo, diante das necessidades artificialmente criadas pelas novas demandas da civilização moderna, fomos nos concentrando mais nesses aspectos exteriores do que na real celebração do nascimento do Mestre, o que nos desviou do real sentido do Natal com Jesus. Natal, na visão espírita, não deve ser de exclusão, mas sim de inclusão. Não estamos impedidos de estender ao nosso grupo familiar e de amigos as benesses do conforto que possamos ofertar. Devemos viver no mundo como aqueles que atendem às condições de vida do mundo, porém, que isso não nos impeça de vivenciar o Natal como um momento de iluminação do espírito imortal e também de elevação do sentimento de gratidão ao Mestre Divino, pelo seu amor que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente trazer-nos a boa nova. Com Jesus, o próprio conceito humano de religião mudou completamente. Não mais uma religião mística, contemplativa, ritualista, cheia de oferendas e fórmulas repetidas no interior dos templos. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser para aquele que lhe entendeu as lições um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos, ensinando que Deus está presente em todo o universo, transformando o mundo num templo imenso. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errada que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus-temor por Deus-amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus,
mas em frases de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como um pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidos como atributos dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles que quiseram sufocá-los. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Como diz Emmanuel no livro Caminho de Luz, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades, enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. De sua origem humilde, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas soam até hoje. É o aniversário desse missionário maior que comemoramos no dia de Natal. E por termos consciência do valor da mensagem que ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao nosso Mestre? Estaremos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, em bondade, paciência, benevolência, em caridade? É justo que festejamos com alegria, com boas refeições, na companhia de familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Podemos ir, devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar ao aniversariante. O Espiritismo é a religião que nos clareia o entendimento, permitindo-nos incorporá-la ao nosso cotidiano. Ela oferece-nos as condições para que conheçamos as verdades eternas, a fim de vivermos mais felizes. E para isso, é importante trazer os seus postulados para o íntimo dos nossos corações e de nossas mentes, educando-nos para o bem viver. Mais um Natal se aproxima e é uma oportunidade para tal experiência. Se prestarmos atenção, é surpreendente percebemos como a mídia em geral, quando aborda o Natal, não fala de Jesus. Geralmente as propagandas vêm com o título: arrume sua casa para o Natal,
E em seguida, lindas e variadas sugestões de decorações para a mesa, enfeites para as árvores, guirlandas, receitas deliciosas e por aí vai. Muitas coisas que fazem parte da arrumação da casa para o Natal. E aí que vem a incoerência. Comemoram um aniversário sem nem tocar no nome do aniversariante. Todos nós sabemos que Natal significa natalício, mas quando é escrito com N maiúsculo, refere-se ao Natal com Jesus, Natal de Jesus. Mesmo assim, Jesus passa despercebido. Quem que é o dono da festa de aniversário de Jesus? Papai Noel. Todo mundo na expectativa do Papai Noel. E isto vem de décadas, trazendo muito prejuízo à humanidade. Esse momento é muito importante, muito oportuno para que os ensinos do Mestre, que nos permitem nos livrar da ignorância, que nos mantém cativos das dores e dos sofrimentos, sejam trazidos à tona, sem os embaraços do dogmatismo religioso. Porque Jesus não nos veio trazer religião alguma, mas sim um código moral em que pontifica o amor, possibilitando-nos a edificação da felicidade. Devemos sim comemorar o Natal com tudo que temos o direito, mas como espíritas, sabemos como o aniversariante que devemos viver no mundo sem ser do mundo. E para explicar melhor esta questão, tenho aqui uma passagem em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 48, em que o mestre é recebido na casa de Marta, que tinha uma irmã chamada Maria. Enquanto Marta estava na cozinha preparando o que comer para oferecer a Jesus, Maria sentou-se no chão aos seus pés, alimentando-se de suas palavras, de seus profundos ensinamentos. Nas idas e vindas da cozinha para a sala, Marta reclamou com Jesus que sua irmã não ajudava muito nos serviços. Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Disse-lhe, pois, que me ajude. Mas, respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a parte boa, esta não lhe será tirada. Enquanto estamos inquietos na arrumação de nossas casas para o Natal, apenas focados, preocupados com as necessidades materiais, perdemos a boa parte, aquela que há de nos alimentar pela eternidade, possibilitando-nos também transferir este alimento aos nossos filhos, à nossa família. Servindo este alimento a tantos quanto conviverem conosco, auxiliando a edificar o bem onde estivermos, contribuindo para a melhoria da sociedade em que vivemos. No Natal de Jesus, o presente que ele mais espera de nós todos é que apliquemos aqueles ensinamentos que nos trouxe em nossas ações no dia a dia. Que possamos abraçar a todos e perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam. Elevemos uma prece de reconhecimento, de gratidão e de júbilo por termos a iluminação de nosso entendimento através do registro em nossas almas da palavra esclarecedora do Mestre dos Mestres. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 180, deixa-nos relevante mensagem com a qual desejo encerrar esta pequena reflexão sobre o real sentido do Natal com Jesus. Irmão, que ouve no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros.
Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sobre os esplendores de um novo dia. Que o verdadeiro espírito de Natal se faça presente no seio de nossas famílias e que possamos renascer para uma nova vida em todas as suas fases, em harmonia com as eternas leis divinas, e que a paz reine na terra. Muita paz a todos.